Olá, como estão? Hoje vai ser o vídeo 178, que o título vai ser Lucifer e Satanás. E nós fazemos a distinção porque nenhum deles tem uma coisa a ver com a outra. Hoje vamos mostrar o que muitos não sabem, e eles sabem, mas tem sido já, referimos, falado nos nossos vídeos e escritos. Não podemos substanciar o tempo que aconteceu sobre o que vamos falar. E porquê? Há 2.000 milhões de universos atrás, no primeiro universo que esta fonte que temos agora criou, e que temos tido, criou muitas raças de seres energéticos que pulularam na matéria base. Criou muitas raças que por muitos motivos falharam. Talvez devido à inexperiência da fonte ou qualquer outra coisa. Mas 3 raças se salientaram. Foram as raças chamadas primordiais. Começaram por ser 3 espécies de seres que foram separados pela sua utilidade. Eram elas os luciferianos, os satânicos e os serpentês. Serpentês deve dizer que nunca mudaram. Os luciferianos foram os encarregados de disseminar a luz do conhecimento, ao mesmo tempo que mostravam o saber a quem recorria a eles. Os satânicos eram uma raça diferente, tanto física como a nível interior, pois traziam com eles a fome de justiça e todos os sentimentos que a acompanham. Os serpentês eram os encarregados de manterem a ordem e a segurança no primeiro universo. Não era um universo de paz. O primeiro universo, que era formado por energia pura, era tudo menos seguro. Até porque quando a fonte verificou que aquilo do que precisava era tornar-se de natureza dual, criou uma nova raça de seres que seriam e foram o outro lado da sociedade. Se podemos chamar sociedade. Foram os senhores do mal, a quem chamaram orcs, e que tinham todas as balizas morais invertidas em relação aos outros. Tudo isto para fazer o dualismo. E as 3 raças primordiais começaram a reproduzir-se através da separação corporal. Quando chegavam à altura de ficar cheios de energia que os alimentavam, se dividiam-se em 2 e assim iam-se consecutivamente até que quase que ocuparam 2/3 do universo primordial. Mas não foram as únicas raças que se criaram, apenas foram as mais viáveis. A criação através da partogênese, isto é, a separação da pessoa em 2, foi eficaz, mas cada ser que se formava era ligeiramente diferente do seu original. Eu tinha que ser, senão era o original. Chegou uma altura em que se notou que as diferenças eram tão grandes que, embora com as formas originais, o imo era completamente diferente. A própria fonte, que não é nenhum Deus, nem nunca foi, nem nunca vai ser, chegou à conclusão óbvia da necessidade de criação de um novo cenário universal, isto é, um novo universo. Por isso desligou o universo 1 e criou o universo 2. Muitos conseguiram fugir-se e manter-se no entre até que se criou o novo cenário. Tiveram que usar a energia circundante para criar protonaves e às centenas de milhões migraram em também centenas de naves. A fonte não se preocupou com isso e provavelmente nem sequer soube da maior parte das coisas, pois ela precisava de quem ordenasse o material energético do novo universo. O que ninguém previu foi que os orcs também viessem, já que devido à sua natureza básica não tinham meios móveis de deslocação do universo para o universo que lhes permitisse tal aventura na deslocação. Mas o que é certo é que migraram. E ainda hoje, ao fim de 2.000 milhões de universos, se podem encontrar neste universo. Agora vai chegar a segunda parte. O mistério manteve-se durante muito tempo, até que se descobriu que tinham fugido com o apoio de alguns primordiais que se tinham tornado adversários dos originais. Muitos deles também o eram, mas algo falhou nos seus imos. Mas, bem, esse é um assunto acessório que agora para aqui não interessa. O que realmente importa é que
duas das raças originais, os luciferianos e os satânicos, eram diferentes, mesmo a nível físico, se pudermos chamar físico no primeiro universo, foram apelidados de arcanjos. E os serpentês, que eram uma outra raça, é aquilo que vocês chamam aqui de anjos, como também já vos dissemos isso. Portanto, os arcanjos são representados por seres bípedes, algumas vezes, outras com 4 pernas e até com 4 braços, pares de asas independentes dos braços, cabeças, algumas de chifres, alguns deles diversificados e outros unificados em crânios típicos. Portanto, este é o formato dos arcanjos. A sua altura chega a ser de centenas de metros e as suas cores variam também conforme as suas espécies, portanto, luciferiana ou satânica, e as suas armas, elas são de energia, de pura energia, também são diversificadas. Para os satânicos, a formação de ideias de justiça é absolutamente radical. Digamos que eles são os defensores da justiça, ou representantes da justiça. Mas não só. Eles também, digamos que têm o controle das emoções e também defendem a liberdade. Os luciferianos, portanto, os arcanjos luciferianos, são também todos como que os transportadores do conhecimento e do saber ou da sabedoria. Mas não só, pois para um luciferiano, um arcanjo luciferiano, a não admissibilidade da ignorância, tanto pessoal como inserida, é inadmissível. De modo que quando os seres não querem aprender ou terem conhecimento, eles abandonam imediatamente esse ser que é o objeto do seu ensinamento e deixam-no entregue à sua sorte. Isto é, nenhuma. Acontece que neste universo, em específico, em planetas atrasados como este, apareceu uma noção genérica dos factos a que chamaram de religião. E essas noções que foram colocadas nas mentes dos muitos terrestres, incompatibilizaram-se com a realidade desses mesmos factos e fizeram trazer ao de cima
toda a ignorância obrigatória de onde vieram. Para eles, o conhecimento e o saber são puros inimigos das religiões, pois se os seres deste plano temporal têm a ignorância como objetivo, é a ignorância que eles obterão. Então, criaram mitologias estranhas que conjugaram para criar novas pseudo-religiões que ainda hoje, nesta 17ª experiência, estão em vigor. Algumas religiões de tribos obscuras do Médio Oriente criaram proto-religiões que se desenvolveram até hoje, uma das quais com o apoio de imperadores de um também grupo social que se intitulava Império Romano e que criou a tal religião que muitos milhões ainda hoje seguem. Essas tais religiões apoderaram-se de deuses de diferentes cultos e tornaram-nos, ou tomaram-nos como seus. E, concomitantemente, usaram imagens de alguns primordiais para criarem figuras inimigas e adversárias para que as massas, digamos que possuam uma figura do medo, daquilo que representa para elas o medo, o que faz também com que as controlem. E aí confundem as figuras de Lucifer e Satanás, que não têm nada a ver uma com a outra. Ambos são arcanjos. Sim, ambos são arcanjos. Mas, como disse, Lucifer, ou os luciferianos, eles dedicam-se ao conhecimento e à sabedoria, enquanto os satânicos à justiça, à liberdade, ao, digamos que, esconder as emoções. Portanto, quando começaram estas confusões de confundirem as figuras de Lucifer e Satanás, claro que o intuito foi trazer confusão aos seus seguidores. Um facto é que são duas entidades sociais completamente diferentes e com intuitos muito dissemelhantes uma da outra, como já vos disse, acabei de dizer, apesar de ambas estes dois serem arcanjos. Digamos que talvez se lhe possa chamar uma subespécie de arcanjos. É como se os arcanjos estivessem divididos em luciferianos e em satânicos, mas ambos, ou ambas as espécies, arcanjos. Agora, vocês já sabem, não tenham medo do saber, nem da justiça. Esses conceitos são vossos, foram trazidos do imo para o consciente. Sejam realistas e conhecedores do mundo. Boa noite a todos.